Vocês são incapazes de calcular a minha alegria de estar aqui. É aquela deliciosa sensação de estar voltando a casa, depois de um bom tempo. Durante quase todos os anos, né, Adenauer, deste evento, eu estive aqui como seu apresentador e mediador, raríssimas vezes. Eu acho que uma vez Sheldon, outra vez é Raimundo, e durante todo o tempo Jorge. Ocorre, portanto, que em 2014, eu estive um tanto quanto doente e não pude vir. Em 2015, eu estava naquele primeiro ano completamente tumultuado, aprendendo a ser secretário de Cultura, com agenda convulsionada. Mas, 2016, quando o convite veio, eu antecipadamente bloqueei a agenda, derrubei tudo aquilo que eu teria que fazer e disse, não, este ano eu vou. Vou quer dizer, volto. Estou aqui. Eu acho genial este encontro de religiões pelo fato de que aqui não se debate, não é? Aqui não se rivaliza, aqui não há contenda verbal de maneira alguma. Aqui cada representante explana aquilo que é a essência da sua religião. Ou seja, nos traz lições para a nossa reflexão e certamente, né, mudanças que decorrem daí. E hoje o tema é a regra de ouro da minha religião. Entendo eu que o importante não é a gente aprender apenas intelectualmente a regra de ouro de cada religião que vai ser exposta aqui, mas, sobretudo, vivenciar esta regra de ouro. Se a gente vivenciasse, pelo menos, uma delas, afinal de contas, as religiões, não é, põem à nossa mão uma tábua de valores, mas se a gente vivenciasse a regra de ouro, certamente o mundo teria um outro perfil e uma outra fisionomia. Não tenho dúvida de que sairemos daqui melhores, bem melhores do que quando entramos. Muito bem, deixe-me... Quando a gente chega ao cume de 6 décadas, já precisa deste instrumento. Alô? Ok. Religião é vida de dedicação, de amor e de caridade para com o próximo. A religião do amor é a que se dedica ao próximo sem preconceito de qualquer natureza. Palavras do livro Amor Sempre, da autoria de Adenauer Novaes. Agradecemos a Brito, Antônio Brito, que nos brindou com esta excelente apresentação musical. Obrigado, Brito. Escolhido o repertório sempre, né, com muito primor. E é com muita alegria que recebemos todos para o nosso 11º Encontro das Religiões, contando este ano com o tema A Regra de Ouro da Minha Religião. Portanto, sejam todos bem-vindos. Para a composição da mesa, por ordem alfabética das religiões, convidamos Fábio Lima, representante do Candomblé. Fábio Lima, tão bom ver ex-aluno, né? Já subindo no palco da vida. Por favor, Fábio, eu acho que você está ali, na última. Ok. Prior Dom Rafael, representando o catolicismo. Adenauer Novaes, representando o espiritismo. Sheikh Ahmed, representando o islamismo. Sheikh, querido, boa noite, bem-vindo.
Luciano Ariel Gomes, representante do judaísmo. Pastor Adalto Magalhães, representante do protestantismo. Dini Carlos Vasconcelos, representante do Self-Realization Fellowship. Olha só, é bom esclarecer que cada participante disporá de 20 minutos para fazer sua explanação. Eu vou usar a minha senha tradicional para informar a cada participante da finalização do tempo. Por favor, participantes. Civilizada. Agora eu quero convidar a doutora Cristina Lemos para realizar sorteio por ordem de apresentação de cada participante. Por favor, doutora Cristina. Em primeiro lugar, vai palestrar o representante do Self-Realization Fellowship. Em segundo lugar, o nosso sheik, representante do islamismo. Em terceiro lugar, nosso querido Adenauer Novaes, representante do espiritismo. Em quarto lugar, Dom Rafael, representante do catolicismo. Em quinto lugar, Luciano Ariel, representante do judaísmo. Em sexto lugar, o professor Fábio, representante do candomblé. E, por último, o pastor Adalto Magalhães. Obrigado, doutora. Vamos, então, iniciar as nossas explanações sobre a regra de ouro da minha religião. Bom, o primeiro a falar, por sorteio, na verdade, naturalmente, será o representante da Self-Realization Fellowship. Dini Carlos. Vinte minutos com aquela combinação. Boa noite a todos. Deus não viu minhas preces. Eu queria ser o último. Bem, muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar da Self-Realization Fellowship. O que é que eu estou fazendo aqui no meio de tantos ilustres representantes das religiões estabelecidas, né, no mundo? Bem, na verdade, a Self-Realization Fellowship é uma instituição que dissemina a yoga,
E yoga, a palavra significa união, que é o mesmo significado da palavra religião, religare, ligar o indivíduo a Deus. Então, de um certo modo, o yoga é uma religião. A Self-Realization Fellowship foi fundada em 1920 por um indiano chamado Yogananda, que depois recebeu o título de Paramahansa Yogananda, que veio, por incrível que pareça, representar a Índia num congresso de religiões liberais, parecido que nem esse aqui, nos Estados Unidos, em 1920. Então, o que nós estamos tendo aqui é um congresso de religiões, né, patrocinado pela Fundação La Harmonia, nos mesmos moldes que os protestantes dos Estados Unidos patrocinaram desde o 1890, pelo menos que eu tenho notícia, quando veio um outro ilustre representante da Índia, chamado Swami Vivekananda, e que profetizou naquela época a vinda de Yogananda para os Estados Unidos, quando ele salvou uma criança que estava se afogando, e ao passar na rua, ele viu o Swami Vivekananda e disse assim: minha mãe foi aquele homem que me salvou. Aí foi lá pedir para ser discípulo de Vivekananda. Vivekananda disse: não, seu guru virá depois e vai lhe dar de presente uma taça de prata. Chegou o Yogananda em 1920, isso foi em 1890, mais ou menos. Yogananda chegou em 1820 e começou a construir um templo em Hollywood, depois de muito tempo que ele estava nos Estados Unidos, e um dia esse garoto, já homem, não é, começou a frequentar, mas não pediu para ser discípulo de Yogananda, porque ele estava esperando que o guru dele desse a ele um presente, que era uma taça de prata. Então, como Yogananda viajava muito, no Natal ele gostava de presentear aos devotos que frequentavam o centro, né, com presentes. E nesse ano, ele presenteou uma taça de prata para esse homem. E aí ele desabou a chorar, porque ele percebeu que ele já estava frequentando a casa do guru dele. Bem, então qual seria a regra de ouro da yoga? Amai ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua mente, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Isso é o que a yoga prega. Focalizar a mente em Deus, buscar Deus de forma concentrada, profunda, sem deixar que nada interfira ou se intrometa entre ele e Deus. Nem a muriçoca, nem o calor, nem o frio, nem o celular, nem a televisão, nada deve interferir na sua busca a Deus. Então ele deve todos os dias, né, buscar Deus intensamente, de manhã e de noite, antes de dormir, antes de sair para o trabalho, entregar a sua vida a Deus para ser guiado por Deus ou por os seus representantes. Jesus, Buda, Krishna, qualquer ser iluminado que tenha vindo à Terra a serviço de Deus, disseminar a verdade entre os povos, entre as culturas, nas diversas épocas. Então este é o ponto fundamental, a busca consciente de Deus. Nem o canto do roxinol, nem o perfume da rosa deve distrair a sua atenção de Deus. Então os yogis, no passado, podiam se dar o luxo de ir para as florestas, para as cavernas e meditar. Hoje em dia é quase impossível isso, porque é tanta gente nas cavernas que vira cidade, né? Tanta gente na floresta que vira cidade. Então, o que Paramahansa Yogananda veio fazer no Ocidente foi trazer essa antiga ciência espiritual de busca da comunhão com Deus para os tempos modernos. 1850, inclusive o espiritismo, né, toda parte de grandes feitos científicos
artísticos, ou seja, foi um despertar da humanidade, né? Saindo da idade das trevas, né? Para a busca de Deus através da ciência. Por que a ciência? Porque a ciência ela é poderosa. Vocês estão vendo que em poucos anos de ciência, a humanidade avançou de uma forma gigantesca, né? Tanto na busca do infinito das galáxias, dos conglomerados de galáxias, que está 20, 18, 17, 16 bilhões de anos distantes, né? A o interior do átomo da matéria, onde se formam as primeiras partículas que dão origem ao universo, que hoje em dia é chamada de partícula de Deus. Então a ciência, em pouco tempo, em 200 anos, avançou gigantescamente, não é? Na busca do conhecimento da realidade que nos cerca, do mundo em que vivemos. Então, a yoga foi desenvolvida 3, 4, 5, 10 mil anos atrás, não é? Na época de Krishna, 5.500 anos atrás, a Índia já estava com a sua sociedade decaindo. 5.500 atrás, 5.500 anos atrás, ou seja, existia uma idade de ouro na Índia, e que essas regras de condutas em busca da iluminação foram desenvolvidas pelos rishis, que é chamados sábios da Índia, né? Então, agora ela está sendo trazida para o Ocidente, porque no Ocidente a ciência foi despertada do ponto de vista material muito fortemente. Então, a yoga foi planejada, segundo Paramahansa Yogananda, por Jesus e por Krishna, o Mahavatar Babaji, para que trouxesse a yoga para o Ocidente, porque a sociedade ocidental precisaria de praticar uma ciência espiritual de comunhão com Deus, porque hoje a tecnologia está tornando a humanidade num ponto que, se bobear, desaparece, né? Então, para que as pessoas pudessem mergulhar profundamente na busca de Deus, para que acabassem com as guerras, com as intrigas, com as brigas, entendeu? Essa foi o ponto de vista de Jesus e Krishna, né, o Babaji, para que pudesse trazer a espiritualidade para o Ocidente, porque se diz que o Ocidente é muito materialista, e a Índia e o Oriente, de um modo geral, é muito espiritualista, então é preciso haver um intercâmbio de ideias entre Ocidente e Oriente. Então, a yoga veio como uma ciência espiritual, para ser praticada por pessoas de todas as religiões. Então, desse ponto de vista, a gente pode dizer que yoga não é uma religião, porque ela pode ser praticada por pessoas de todas as religiões. O que é que cada pessoa de cada religião precisa fazer para encontrar Deus? Orar, meditar, se concentrar, qualquer que seja o seu guru, qualquer que seja o seu profeta, qualquer que seja o seu mestre, a gente vai ter que se concentrar na busca para entrar em comunhão com Ele, ou em comunhão com Deus, em comunhão com a consciência cósmica, que se manifestou em várias épocas, em vários locais, né, em várias culturas, sempre com o objetivo de dar uma organizada na sociedade que estava caminhando numa direção muito para o exterior, né? Então a ciência ocidental levou o homem muito para fora, a busca da matéria, para a busca do conhecimento da matéria, e esqueceram de buscar no seu interior. Todos os profetas, todos os mestres dizem que o reino dos céus está no seu interior, Deus está no seu interior. O que nós precisamos em todos os instantes é estar consciente da presença de Deus em nosso interior. Então é preciso que a gente, de um certo modo, passe a pensar sobre isso 24 horas por dia. Isso significa praticar a presença de Deus diariamente. Nós temos que esquecer os sentidos. Ao invés de a gente colocar a nossa consciência para fora através dos sentidos, a gente deve recolher a consciência para o interior, onde está o reino dos céus, onde está o paraíso, onde está a presença de Deus de forma consciente. Porque Deus está em todas as partes. Mas a gente só vai encontrar Deus fora, através dos sentidos, se a gente encontrar primeiro Ele no interior, através da meditação, através da concentração, através da oração.
através do serviço ao próximo de forma desinteressada. Quando a gente faz algo por alguém, a gente está fazendo alguma coisa por Deus naquela pessoa. Por isso que os indianos, quando cumprimentam alguém, diz namastê, querem dizer, o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Então, quando a gente começa a fazer algo por alguém, sem esperar os frutos da ação, sem esperar agradecimento, sem esperar elogios, sem esperar nada disso, na verdade, é Deus que está fazendo, através de nós, algo para Deus que está no outro necessitado. Então, quando a nossa consciência passa a ser voltada exclusivamente para Deus, a gente começa a sintonizar com níveis mais elevados de consciência. E isso pode ser conseguido através da concentração, através da meditação, através da oração, através da ação ao próximo desinteressada. Então, são vários caminhos que a yoga prega como regras para se obter a comunhão com Deus. Então, do meu ponto de vista, né, a regra de ouro da yoga é concentre a mente em Deus, profundamente no interior do seu quarto. Não precisa ir para a floresta, não precisa ir para as cavernas. O seu quarto pode ser uma caverna. Paramahansa Yogananda, quando morava na Índia, ele tinha um sótão onde ele se escondia lá no sótão para orar desde 4, 5, 6 anos de idade. Então, quando ele estava na Índia, criança ainda, ele ouvia muitos santos nos Estados Unidos chamando por ele, porque tinham sido discípulos dele em vidas anteriores. Então, ele estava uma vez orando, meditando, ou pelo menos fazendo de conta que estava meditando, e o guru chamou ele para varrer a sala. Aí ele fez de conta que não viu o guru, ele criança ainda, né, 13, 14 anos, por aí. Aí o guru chamou mais uma vez, ele fez de conta que não viu. Terceira vez o guru deu um grito. Mukunda! O nome dele era Mukunda, depois se chamou Yogananda. Mestre, eu não sei o que você espera de mim, eu vim para aqui para meditar, para buscar Deus, eu sei como você agora estava meditando. Agora você estava construindo 3 edificações na sua vida, que foram os lugares que ele criou depois que chegou nos Estados Unidos. Então ele viu já em visão aquilo que ele ia fazer nos Estados Unidos. Então, ele estava pensando que estava meditando. Então, quando às vezes a gente entra no quarto da gente para orar, prestem atenção, mas prestem atenção mesmo, passe 1 hora dentro do quarto pensando em Deus, para você ver quanto tempo realmente você dedica a Deus naquela 1 hora. Você vai perceber que você passou 59 minutos pensando em muitas outras coisas, menos em Deus. Então, na Bíblia tem muitos trechos que mostram a importância disso. Deus é um ser cioso, ciumento, não no sentido humano, né? Ele não lhe responderá se você não der a ele 100% da sua atenção. Por quê, pessoal? Deus é o absoluto, o eterno, o imutável que está por trás da sua criação. E se a gente está no mundo da relatividade criado por ele, né, a gente não chega, porque o relativo não comporta o absoluto. Então, ou a gente se esquece do nosso ego, da nossa individualidade, da nossa pequenez, dos nossos limites, ou a gente se esquece disso e entrega todo o nosso ser, toda a nossa alma a Deus, ou a gente não vai estar com Ele. Então, na Bíblia está lá, buscai e achareis. A gente tem que buscar Deus de forma insistente, consciente, científica, sem deixar nada atrapalhar a nossa busca. Então, o que a yoga está fazendo, está escrito no Torá, está escrito no cristianismo, amar ao Senhor teu Deus com toda a tua mente, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Então isso significa yoga. União da alma individual com a consciência cósmica. Então quando você atinge esse estado de consciência, ele pode dizer, eu e o Pai somos um. Quando você perceber que você não é esse ser individual, separado de Deus, que você e Deus são um. Quando você perceber a luz de Deus permeando toda a natureza e permeando o seu interior, você vai perceber que você e essa luz que está em toda a natureza é uma luz única. Então você pode dizer, eu e o Pai somos um. Então tem muitas passagens na Bíblia e no Velho Testamento e no Novo Testamento que mostra a importância disso. João
o profeta Isaías, tem muitas passagens interessantes. É porque o nosso tempo é curto, não dá para a gente citar todas as... Mas observe, Coríntios, Isaías, todos eles têm passagens importantes que mostram: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, é preciso aquietar a mente, através da prática, da concentração e da meditação, para você saber que você e Deus são um. Eu e o Pai somos um. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quem é que está no nosso interior? O Espírito de Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Então, nós também somos isso. Por isso que Jesus diz: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois deuses. Então, não acreditem que vocês são nada menos que Deus manifestado. Passe o tempo todo com a consciência voltada para a sua plenitude, para a sua totalidade, em que expandida em todo o universo. Então, quando você faz isso, você se desconecta dessa imagem pequena que os sentidos levam para a nossa consciência. Então, os sentidos nos trazem informações limitadas. Nós só ouvimos de 20 a 20 mil vibrações por segundo. Nós só enxergamos na faixa do visível um espectro infinito de ondas eletromagnéticas que a gente só enxerga uma. Então, os nossos limites, nossos sentidos são super limitados. E a gente fica acreditando nessas informações que ele traz para a nossa mente. Quando Jesus diz: vós sois deuses, acredita em Jesus. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Acreditem em Jesus. Não acreditem nos limites do seu ego, do seu corpo, dos seus sentidos. Então, isto é o que a yoga prega. Acredite em Jesus, acredite nos seus ensinamentos. Eu estou falando em Jesus porque estou no mundo cristão. Talvez se eu estivesse no mundo budista, eu estaria falando: acredite em Buda. Se eu estivesse no islamismo, eu estaria: acredite em Maomé. No judaísmo, acredite em Moisés, em Isaías, porque todos eles sabem da verdade e transmitiram a verdade com palavras que dependem da época e da capacidade do povo entender, mas está toda a verdade nela. 1952, 2 minutos? 1952, Paramahansa Yogananda deixou o corpo. Foi tão impressionante a forma como ele deixou o corpo que os Estados Unidos só falavam de yoga. Então, a comunidade judaica nos Estados Unidos mandou convidar um monge da selfie para dizer o que era yoga, porque se só falava de yoga nos Estados Unidos. O monge falou para os judeus dos Estados Unidos durante 1 hora e tanto, e não falou nada de cristianismo, nada de hinduísmo, nada de budismo. Tudo que ele falou de yoga, ele tirou do Torá, mostrando que a yoga está dentro do Torá, está dentro do cristianismo, está dentro de todas as religiões. Obrigado a vocês, desculpem por a... Muito bem. Obrigado, Adílio Carlos, pelas suas palavras inspiradoras. E se você me permite só acrescentar um serviço, rapidinho. Entendeu? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais o pensamento de Paramahansa Yogananda, há 2 livros que eu creio fundamentais. A Autobiografia de um Yogi, que é um livro super disseminado pelo planeta inteiro, e A Eterna Busca do Homem. É outra fonte inspiradora. Vocês vão ter leituras edificantes e inesquecíveis. E para responder a pergunta, qual é a regra de ouro da minha religião, vamos agora ao segundo convidado, representando o islamismo, Sheikh Ahmed. Como sempre, assalamu alaikum. Não, a resposta não é isso, não. Isso, assalamu alaikum, wa alaikum salam. Boa noite a todos. Mais uma vez, é contra pela paz.
que a casa está falando para nós todos os anos, que é possível a convivência em paz. Muçulmanos, judeus, cristãos, candombleres e todos. É possível. Por isso, meus irmãos, eu começo sempre, não é só aqui, qualquer lugar, eu começo a minha palavra com a palavra Assalamu alaikum. Porque minha religião é isso, a paz. Não tem nada a ver o que a mídia divulga. Esses grupos que estão no mundo hoje, que está fazendo barbaridade em nome deles, não é em nome da gente. Islã é a paz, a aceitação total do Criador. Islã tem regra de ouro, que são 5, mas não vai dar para falar todos. Eu vou falar a primeira, que é a básica, que é a original, que é mais importante para nós. A palavra que chama La ilaha illallah. La ilaha illallah. Não é todos os muçulmanos árabes, não é todos árabes muçulmanos. Mas essa palavra, se perguntarmos qualquer muçulmano no mundo, La ilaha illallah, que significa o quê? Não há outra divindade que merece adoração se não é aquele Criador. Não importa o nome que você fala. Deus, Allah, God, Jeová, não importa o nome que você fala. Que não dá para ver ele fisicamente. Para muçulmano, todo mundo sabe, quando criança nasce, se os pais têm coragem de falar essa palavra nos ouvidos da criança, é recomendado. Se eles não podem ou ocupados demais, eles me chamam. Eu vou lá, no hospital, na casa, principalmente, 7º dia, eu carrego a criança, falar aqui, La ilaha illallah. Aqui está bem, La ilaha illallah. Quando terminamos a vida, e você está percebendo que agora não tem jeito, eu estou morrendo. Eu brinquei ontem com alguns irmãos, quando você está no avião, o avião está caindo. Islã diz que lembra ele. La ilaha illallah, significa, Senhor Deus, eu estou na tua mão. Teve um ano que o avião caiu em Nova York. O piloto muçulmano, ele entrou e falou assim, Bismillahirrahmanirrahim, em nome do Senhor Deus, o clemente e misericordioso. Obrigação para o muçulmano falar isso. Antes de fazer qualquer coisa, fala isso. Você perceber que a vida está acabando para você, registra logo La ilaha illallah. Quando ele falou isso, claro, a Casa Preta pegou. O que o mundo ocidental fez, divulgando, o muçulmano planejou para matar todo mundo. Então, o presidente do Egito, naquela época, Mubarak, como chama ele, o que saiu, ele que traduzir para os não tem nada a ver, o muçulmano sabe quando a vida está acabando, registra logo. Recebemos a vida com essa palavra e terminamos com essa palavra. O Islã diz que você está na frente de uma pessoa que está morrendo, começa a cantar na frente dele, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Quem sabe, ele faz, claro, um muçulmano, porque uma pessoa que não sabe significar não adianta. Então, essa palavra, minha irmã, tem 3 pontos.
coração tem que aceitar isso. Por isso, não adianta você forçar seus filhos. Não adianta você forçar sua mulher, seu marido para aceitar. Deixa a coração aceitar isso. A primeira coisa, aceitação total dessa palavra. A segunda, ele declara essa palavra na frente de pelo menos responsável da religião. Não, qualquer muçulmano que fala assim, Ashhadu, eu testemunho, La ilaha illallah, eu testemunho que não tem outra divindade que merece adoração, se não é Deus. A terceira, agora tem que colocar na prática. 3 coisas. O coração aceitou isso, falar isso, declarou isso e bota na prática. Islã diz que nem eu, nem ninguém tem condição para saber o que o coração está falando. Mas pelo menos você fala na minha frente e eu vou acreditar. Pratica bem, respeita ele. O que nosso livro sagrado, que chama Corão, disse sobre Deus, segue. O que nosso livro sagrado diz sobre a família, a importância da família, segue. O nosso livro disse que é a base da sociedade é a família. Faça a sua parte. O que o Islã disse sobre respeito de todo mundo, a paz, que liga a todo mundo, a paz. Por isso, o nome da religião islâmica, Islã, paz e aceitação total de Deus. Então, essas palavras que abrangem toda essa atividade islâmica, que muçulmano tem que falar isso sempre. A gente reza 5 vezes por dia, mas essa palavra está em toda essa oração muçulmana, que repete várias vezes por dia, e demonstrando isso. Recentemente, um nosso irmão disse para mim, ele estava no mar, num lugar perigoso. Ele falou, eu me lembrei logo, porque parece que no final. Ele falou, eu tentei falar essa palavra, não consegui. Até então, quando cheguei, as pessoas, salva-vida chegou, eu lembrei. E falei, muito tarde. Tem que lembrar na hora. Lembrar na hora para entregar a vida para dono, que é Deus. Então, a regra de ouro do islamismo é essa palavra, La ilaha illallah. Que essa palavra que eu falei para vocês tem 3 pontos: coração, a declaração, ação. Tem 2 coisas: afirmação, que é só ele, entrega a vida a ele. A negação, não aceita outra coisa se não é ele. Você está bem, agradecê-lo sempre, porque um dia pode acabar isso. Você não está bem, ele é salvador. Ele é solução para a sua vida. Islã diz, através dessa palavra, que qualquer atitude, qualquer atividade, qualquer posição que você está, ele que pode resolver. Ele. Por isso, a gente repete várias vezes, você aceita ele antes de pedir qualquer pessoa, qualquer coisa, ele. O Islã diz que se você não tem água em casa para beber, antes de pedir seus vizinhos, fala para Deus, Senhor, o Senhor está sabendo que eu não tenho água agora para beber, me ajude. Imagine, água. E depois,
mesmo Deus pode tocar no coração de seu vizinho, seus amigos, para lhe ajudar. Mas, através dessa palavra, disse que entrega tudo na mão dele para receber para você. E, sabendo que ninguém mais, não tem poder mais, não existe transformação se não é ele. Essas coisas, no mundo islâmico, é comum. Você vai ver qualquer muçulmano memorizando essa palavra. Hoje, um rapaz entrou na religião islâmica. Eu falei para ele, você acredita nessa palavra? Ele falou, claro. Tem dúvida? Ele falou, não. Só ele. Ou você tem outra coisa escondido? Ele falou, não. Só ele. Então, a partir de agora, você é muçulmano. Você tem que tentar memorizar essa palavra, La ilaha illallah, e falando sempre, durante a oração, na casa, na família. Ele falou, tudo bem. Falei, qualquer dúvida que vai surgir através dessa palavra, pode ligar para nós. Porque, meus irmãos, nosso professor que falou agora aqui, falou sobre o nome de Muhammad. Muçulmano não adora Muhammad. Impossível. Ele mesmo disse que não me coloca no lugar que Deus não me colocou. Eu não sou intermediário entre você e o Criador. Procura Ele. Declara. Entrega a vida a Ele. Por isso, Muhammad, para nós, apenas que é mensageiro. Que Deus enviou Ele. Que Deus enviou o nosso livro sagrado que chama a Corão, que tem essa palavra dentro. La ilaha illallah. Deus enviou Ele para nós. Não adoramos Ele. Contramão. Não adoramos Muhammad. Por isso eu falei aqui agora que a palavra La ilaha illallah tem afirmação que é só Ele. E negação que não adoramos nada mais senão Ele. Então, meus irmãos, quando a gente percebe que algumas pessoas, um grupo, uma família, está fazendo algo que não tem nada a ver, que não tem nada a ver sobre o que eu falei agora, ou misturando deuses. Islã não é isso. Islã não aceita isso. Respeitamos, claro, toda essa religião. Por isso eu comecei minha palavra, não é fácil não, todos nós, juntos assim. Agradecemos Deus que essa casa está fazendo isso, está oferecendo isso todo ano, que é possível, mas eu quero deixar claro para nós, o objetivo é o quê? O objetivo para a convivência em paz. Através de um Deus só, Criador. Muçulmano fala Criador, Allah. Quando a gente fala Assalamu alaikum, a paz de Deus esteja contigo. Tem gente que pensa que é a saudação do muçulmano. Existe grupo no mundo que não precisa da paz? Todos nós estamos precisando. Assalamu alaikum. Por isso, meus irmãos, a união da gente aqui todos os anos, que eu falo sempre, meus irmãos, vamos levar pouca coisa que aprendemos aqui agora, levamos para casa. Começamos junto, dentro da gente mesmo. Não importa a religião. Até pessoa que não acredita em Deus.
vamos colocar em prática, respeitamos, claro, Deus no primeiro lugar, as pessoas que acreditam, porque no mundo hoje a maioria acredita no Criador. Respeitamos Ele no primeiro lugar, não brincamos com Deus, não dá. Escondemos alguma coisa, Ele sabe tudo, tudo, tudo. Ele sabe, não precisa brincar com Ele. Erramos, pecamos, pedimos perdão. Choramos. Senhor Deus, eu errei, pequei. E respeitamos eles. E respeitamos todos enviados dele para a humanidade. Todos os profetas de Deus. Essa religião diz que é feio, vergonha, quando o ser humano brinca com o nome dos profetas de Deus. Adão, Abraão, Jesus, todos respeitamos. Nosso profeta, que você chama Maomé, que a gente chama Muhammad, que eu pedi a você ano passado, por favor, não chama ele Maomé, Muhammad. Ele diz, qualquer muçulmano que brinca com qualquer profeta, fala mal de qualquer profeta, você está falando mal de mim. E falou, qualquer ser humano, qualquer muçulmano, que fala mal de qualquer profeta, você está falando mal de Deus. Então, respeitamos Deus, respeitamos todos os profetas de Deus. Logo, logo, essa religião coloca nossos pais. Respeitamos nossos pais. Nossa mãe, a religião colocou a mãe 3 vezes. A minha religião colocou a mãe. Depois colocou nosso pai. Não significa que nosso pai não é importante, mas todo mundo sabe a importância da mãe. Para finalizar, meus irmãos, vamos levar alguma coisa que aprendemos aqui hoje para casa, começamos e perdoamos as pessoas. Essas coisas que já juramos, nunca mais falar com essas pessoas. Vamos pedir perdão de Deus para nós e perdoamos as pessoas e tentamos para respeitar todos e fazemos amizade para todos. É possível a convivência pela paz para todo mundo. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Obrigado ao Sheikh Ahmed. Suas palavras sempre efusivas, sempre calorosas, sempre inspiradoras. E agora convidamos para responder à questão da noite. Qual a regra de ouro da minha religião, representante do Espiritismo? Adenauer Novaes. Olhe bem, gente, para deixar vocês mais à vontade ainda, vocês expositores, nós demarcamos aqui 20 minutos, que é o tempo máximo. Mas se você não quiser usar os 20 minutos, também pode usar a metade, pode usar 15, você só não pode ultrapassar os 20 minutos. Tá bom? Meus irmãos, muita paz. Há alguns anos atrás, eu conheci um homem muito interessante. Ele me procurou no Centro Espírita. E ele me contou o trabalho espiritual que ele desenvolvia. Muitos anos de espiritismo, fundou um centro espírita na sua cidade, e ali ele também fundou uma escola de 1º grau, beneficiando uma vasta comunidade pobre. Também construiu um prédio no mesmo terreno e fez várias salas para oficinas
para capacitar as pessoas que não tinham uma formação acadêmica. Fez também uma farmácia pública para distribuir medicamentos, de tal maneira que ele tinha um trabalho admirável no campo da caridade. À época, não existia a nossa instituição aqui. Eu fiquei admirado com o trabalho dele, ele ainda não tinha completado 60 anos, e era um homem muito caridoso. E até aquela época eu pensava que a máxima do Espiritismo era a regra de ouro, era fora da caridade não há salvação. Mas com ele eu aprendi que estava enganado. Porque o que ele me contou depois, razão da sua procura por mim, me fez mudar de opinião. Ele vinha de uma família humilde, pobre, não teve aquela educação tradicional, veio a ser alfabetizado na idade adulta, tornou-se um comerciante relativamente bem-sucedido, e porque uma parente sua adoeceu e foi levada ao Espiritismo, e no centro curada, ele se converteu ao Espiritismo e desenvolveu esse grande trabalho. Era um homem dedicado à família, amava os filhos, netos. Via-se a seriedade do seu trabalho, da sua vida, e a forma amorosa com que ele falava dos seus filhos. Eram 3 filhos, e ainda a esposa tinha adotado uma menina, filha de uma empregada. Mas o que ele me disse mudou minha concepção de regra áurea, porque não é o fazer. Ele disse: Adenal, eu estou aqui porque eu estou com câncer e tenho pouco tempo de vida e eu estou com medo. E vim em busca da sua ajuda. O que é que eu faço? E isso mudou bastante. Não basta você praticar um preceito de uma religião. Você se torna especialista no fazer. Não basta. Não é o fazer. Não é a regra. Não é a atitude. Há algo mais que merece a nossa consideração. E ele ainda quebrou outro paradigma meu. Ele dizia: Adenal, eu me afeiçoei ao trabalho mediúnico, lido com espíritos desencarnados há muitas décadas. Sei da reencarnação. Tenho um neto meu que eu tenho certeza que trata-se de uma irmã minha desencarnada e que voltou. Acredito em Deus, mas eu vou morrer. E eu me lembrei que há, aliás, um conselho do Espírito de Verdade: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E eu pensava que bastava o amor, bastava você amar. E aquele homem amava o que fazia e amava os seus, as pessoas. E isso não era suficiente. Então, não basta você fazer, tampouco apenas amar. Dizem que basta que uma pessoa ame para aplacar o ódio de milhões.
Isso não é verdade. Não é verdade. É preciso entendermos o que é o amor para pensarmos que isso é suficiente para nos levar a uma vida saudável, equilibrada, harmoniosa. Ele quebrou esse paradigma. Não é o amor. Tampouco é a caridade. Com todo respeito ao apóstolo Paulo, que falava da relevância do amor, mas aquele homem amava, mas estava com medo. Se o amor fosse suficiente, ele não estaria naquela condição. O que faltava a ele? E eu digo a vocês, o que faltava a ele é a regra áurea do Espiritismo, é a regra de ouro do Espiritismo, que não é fora da caridade, não há salvação, embora seja muito importante a prática da caridade, porque é ela que deveria ou deve levar as pessoas ao desenvolvimento da bondade, habilidade ou qualidade fantástica que capacita o ser humano a vivenciar o divino. Não basta você sentir, é preciso sentir. Tudo que você faz, você deve fazer sentindo, fazer com amor, fazer porque gosta. Portanto, é importante sentir, sim. E o amor é um espectro, é um sentimento que é um espectro de nuances diferentes, aplicáveis em diversas situações. O amor daquele homem, o sentimento dele, não era suficiente para resolver o seu dilema, o medo da morte. Faltava a ele a regra de ouro do Espiritismo. Quando Allan Kardec trouxe o Espiritismo no auge do Iluminismo, a Deus a razão imperava, ele propôs uma tese, diria, de Tomás de Aquino, de um dos maiores pais da Igreja, a tentativa de conciliação da fé com a razão. Propôs a fé raciocinada, mas o que seria a fé raciocinada? O que é essa entronização da razão com a fé, já que a fé veio primeiro do que a razão? O que seria essa alquimia de uma com a outra? Quando ele trouxe o Espiritismo, houve o cuidado de dizer para quê? Para quê? Para que o Espiritismo? Não o quê? Para quê? Seu primeiro livro foi o que é. O que é o Espiritismo? Para que nós desenvolvêssemos um para quê. E a proposta do para quê foi muito clara. O Espiritismo é a doutrina que trata da origem e natureza dos espíritos e de sua relação com o mundo material. É daí que surge a regra áurea do Espiritismo, não assimilada por aquele meu amigo, que desencarnou. Porque todo mundo desencarna. A morte não é uma tragédia, tampouco é um prêmio, tampouco é um castigo, é um fenômeno natural, como é a reencarnação, como é o nascimento. Desencarnou. Poucos meses depois, voltou. Retornou, porque tem que retornar. Mas ele esqueceu que a regra áurea do Espiritismo é: perceba-se espírito imortal. Ou você toma consciência dessa realidade, ou tudo será um fazer, tudo será um sentir sem um propósito. E o propósito é a consciência de que somos seres imortais, independentemente do que acreditemos, independentemente do que venhamos a conceber como religião, como Deus.
A consciência de ser imortal é a razão, é o que nos leva a, é o que temos que consolidar em tudo que façamos. Que adianta eu fazer o bem e isso terminar com a degeneração celular? Que adianta eu amar uma pessoa e isso se acabar em cinza, em pó? Há um propósito maior, que é divino, que é do divino. E ele esqueceu-se disso. Ele fez bem, beneficiou muita gente. Olha, que homem bom, fantástico para os outros, mas não para ele. Não foi suficiente para ele. Amava as pessoas, que homem bom. Certamente o amor dele ajudou muita gente, alegrou as pessoas, mas não o tornou quem ele é. E se você não se torna quem você é, a vida não tem sentido. Ela só tem sentido se você enxergar a imortalidade pessoal, a individualidade após a morte, a continuidade do eu, não do corpo, não da personalidade, mas do eu espírito. E essa é a regra áurea do Espiritismo, a regra de ouro. Se há um para quê, se há um sentido, então vá, faça o que você quiser, consciente dessa realidade. Porque às vezes é caridade dizer um não. Às vezes é caridade retirar o celular de uma criança. Às vezes é caridade deixar o carro em casa e ir de ônibus. Porque a caridade tem 1000 nuances. O mais importante é o para quê. O mais importante é a realização dessa consciência de ser espírito imortal. Esta casa nasceu por essa consciência. Sou um espírito imortal. Viver para quê? Senão para realizar essa consciência, senão para trazer a consciência de que todos somos espíritos imortais. Portanto, essa é a regra de ouro. Muita paz. Obrigado, Adenauer, pela sua participação, pela sua explanação, também porque você nos doou 5 minutos do seu tempo de explanação. É isso, gente. Às vezes, o que nós temos a comunicar é tão essencial, tão candente, que não precisamos fazer uma dissertação de 1 hora, 20. Em geral, quando eu participo de solenidades que dizem, olha, você tem aí 30 minutos para fazer, não preciso. Preciso talvez da metade. Até porque, no meu caso, pessoal, poetas falam muito pouco, falam sinteticamente. Mas vamos agora a resposta à pergunta da noite, qual a regra de ouro da sua religião, será respondida pelo catolicismo. O prior, por favor. Boa noite a todos. Então, primeiramente, eu queria me apresentar. Eu sou monge beneditino. Meu nome é Dom Rafael. Moro no Mosteiro de São Bento da Bahia, aqui em Salvador, há 19 anos. Então, eu queria agradecer, no início dessa conversa aqui com vocês, dessa explanação, eu queria agradecer primeiramente aos organizadores deste evento que me convidaram. É a primeira vez que eu participo de um evento desses, interreligioso. E estou aqui para fazer as colocações que me pediram. Pois bem, antes de eu falar sobre a regra de ouro da minha religião, eu queria dizer que, como católico, que estou aqui representando
a minha religião, não poderia deixar de falar que eu faço parte de um ramo do catolicismo. Então, se viesse outra pessoa aqui falar da regra de ouro, talvez teria uma explicação um pouco mais diferente, né? Então, eu queria falar um pouco sobre São Bento, o fundador da minha ordem. São Bento nasceu no ano 480, na Itália, na cidade de Nortia. E São Bento, ele escreveu uma regra, já que o tema é qual a regra de ouro da minha religião. Eu não poderia deixar de citar São Bento, porque ele escreveu uma regra. E o que é uma regra? A palavra regra portuguesa vem do latim regula, que quer dizer algo que regula. É um método para seguir algo, um caminho para, como eu posso dizer, para fazer alguma coisa. E São Bento escreveu uma regra para que nessa regra o monge buscasse a Deus. Então, a regra de ouro do catolicismo, ela se baseia em 3 pilares que são o fundamento da fé católica: a Sagrada Escritura, a tradição, que é tudo aquilo que foi passado de pai para filho, os escritos dos padres da igreja, dos santos doutores, a doutrina da igreja, é aquilo que nós chamamos de tradição. Então, estes são os pilares da fé católica: a Sagrada Escritura, a tradição, que são, por sua vez, interpretados pelo magistério da igreja. Então, quando surge uma dúvida no campo da fé, ou seja, nós temos este caminho, esta regra a seguir. Quando surge uma dúvida no campo da fé, o magistério da igreja se reúne em concílios e interpretam a Sagrada Escritura à luz da tradição para dar uma palavra final. É isso aqui, é esse o caminho que você tem que seguir para viver aquilo que se pede, que é a regra de ouro da religião católica. E essa regra de ouro se resume em uma pequena frase: amarás a Deus, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo disse essa frase quando um jovem rico se aproximou dele e lhe perguntou: Mestre, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Quando o jovem pergunta a respeito da vida eterna, supõe-se que existe uma vida após a morte e que ela é eterna. E Jesus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, o Senhor Jesus, ele resume nestas 2 frases todos os mandamentos da lei que Moisés recebeu no Monte Sinai e que a Sagrada Escritura nos traz esta passagem. Jesus vai resumir todos aqueles mandamentos: não matar, não roubar, não cobiçar,
não levantar falso testemunho, enfim, todos aqueles mandamentos que se prega nestas duas frases. Porque ninguém ama a Deus que nunca viu, se não ama o próximo, que a Sagrada Escritura nos apresenta que é a imagem e semelhança de Deus a quem vê. Então, não podemos amar a Deus se não amamos o próximo que nós vemos. Então, este amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo passa pelo exercício da caridade. A regra se baseia no exercício da caridade para se conseguir a vida eterna, para alcançar aquilo que nós chamamos na nossa religião de santidade, como São Bento alcançou e já faz parte, segundo a Igreja, desta vida eterna. Então, alcançar a santidade só é possível pela vivência da caridade. A caridade para com o próximo. A regra para se conquistar a vida eterna é o exercício da caridade. Este é o caminho. Na Sagrada Escritura, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, cito a Sagrada Escritura porque, como eu falei no início, é um dos fundamentos da fé católica. O apóstolo Paulo vai falar a respeito de como é essa caridade. São Paulo, ele explica como nós devemos viver essa caridade para estarmos amando a Deus, sobretudo na pessoa do próximo a quem vemos. E Jesus vai falar uma frase muito interessante: não queirais fazer para o outro aquilo que não queres que te seja feito. E também uma frase, é São Bento quem fala essa frase. A frase que Jesus cita é outra. São Bento interpreta uma outra frase que Jesus cita, dizendo assim: não queirais fazer para o outro aquilo que não queres que te seja feito. Quando Jesus diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele condiciona o amor que cada ser humano tem por si mesmo, de modo a exercer essa regra de ouro para com o outro. Eu devo amar o outro do mesmo modo como eu me amo. Então, se eu me amo, eu não vou querer me suicidar, então não posso matar o outro. Se eu me amo, eu não vou querer ser caluniado, então eu não vou caluniar o outro. Se eu me amo, eu não vou querer que meus bens sejam roubados, então eu não vou roubar os bens do outro. Seria mais ou menos isso. Então, penso que este é o caminho que foi colocado por Jesus e que a Igreja interpretou e pede que cada um dos seus fiéis se esforcem para seguir este caminho. Que cada um busque não com suas próprias forças, mas com o auxílio de Deus,
Daí a igreja coloca a graça que vem de Deus para podermos viver este caminho. Penso que eu acho que eu já respondi a pergunta. Então... Nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado à participação do prior Dom Rafael por sua comunicação tão esclarecedora. Vamos então para o antepenúltimo participante da noite, que é Luciano Ariel Gomes, representante do judaísmo, respondendo e fundamentando qual é a regra de ouro da minha religião. Boa noite a todos. Participar desse momento já está se tornando assim já vem no meu calendário anual pessoal. Eu sei que vou estar no Lar Harmonia no final do ano, se não como palestrante ou como participante da mesa, como alguém que virá e sentará e ouvirá aos outros, com muito prazer. Harmonia é uma palavra que realmente define este lugar. Sempre que venho aqui, me sinto assim. Fico feliz que esse lugar exista e que esteja aberto ao verdadeiro significado do bem, que é poder compartilhar de si. Nesse espírito, e não que eu seja um bom cantor, gostaria de compartilhar uma canção judaica. Desculpa, tá, Brito? Mas é uma canção que tem umas palavrinhas em hebraico, mas que são frases aí, é bem curta. A frase é curta, vem do Salmo 133. Quem gosta do Salmo já deve conhecer um pouquinho do que ela quer dizer. Ela quer dizer o seguinte, eu vou dizer primeiro a tradução em português, e depois eu direi em hebraico como é que se diz. Eu estou atento aos 20 minutos. Veja, ou vejam, como é bom que os irmãos vivam em união. Essa palavra união, ela tem um sentido também de harmonia. E ela diz assim em hebraico. Hinei. Hinei quer dizer, preste atenção, veja. Matov, como é bom. Umanaim, u é o nosso e, é uma conjunção de ligação. Umanaim, e maravilhoso, ótimo. Shevetachim, que os irmãos, Gam Yachad, vivam em união. Hinei matov umanaim, Shevetachim Gam Yachad. Hinei matov umanaim, Shevetachim Gam Yachad. Hinei matov, Shevetachim Gam Yachad. Hinei matov, Shevetachim Gam Yachad. Nós costumamos cantar essa melodia com esse piut. Piut é um poema judaico. Quando nos preparamos para ouvir a leitura da Torá, ou um comentário sobre a leitura da Torá. Para que nos lembremos que, quando nós estamos aprendendo, o outro pode entender aquilo de outra forma. E é importante que nós saibamos que a tradição judaica tem um tratado chamado Talmud. O Talmud é a compilação dos comentários rabínicos ao longo da história até aquele momento, até quando foram compilados, que são as interpretações da Torá. Torá, quando eu disser aqui Torá, eu estou me referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia que nós compartilhamos. Judeus e cristãos compartilham, né, e são também, há reflexos disso no Corão, nós percebemos também, que são chamados de Pentateuco,
em outros locais. Para nós, quer dizer Torá, e ao contrário do que muita gente pensa, Torá não é traduzida entre nós como lei. Torá vem de um radical, itrei, que quer dizer ensinar. Então, Torá é ensinamento. Então, nesse espírito, é preciso entender que a palavra união, que foi dita aqui, é de extrema importância para o judaísmo. Mas ela não é a nossa regra de ouro. Ela é importante, mas não é a nossa regra de ouro. Alguns que conhecem um pouco do judaísmo sabem que nós temos a obrigação diária de dizer o Shema Israel. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Então essa palavra Echad, que eu falei, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, está ligada a Yahad, que é união. Vejam. E Nematov Manaim Shevatachim Gam Yahad. Então, Echad quer dizer um. Então, essa ideia de união, Deus um, nós precisamos ser um como seres humanos. Muito importante também. Porém, não podemos ficar por aí. O texto que é retirado da Torá, que fala sobre essa união, nos ordena a amar a Deus. Quando eu digo Shema Israel, eu digo mais um parágrafo que fala exatamente o que já foi dito aqui. E amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras estarão no teu... E aí você vai. Ensinarás aos teus filhos. Mas uma palavra que certamente vai fazer parte do que nós chamamos de regra de ouro do judaísmo é a palavra hebraica ahavá. Ahavá quer dizer amor. O amor aqui aparece primeiro falando do amor a Deus. Ve'ahavta. Quando eu digo ve'ahavta, essa palavra ahavá, ela aparece ahavta. E amarás. Com todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Mas os nossos sábios, no Talmud, que eu mencionei anteriormente, nos dizem que essa também não é a regra de ouro do judaísmo. Amar a Deus não é a regra de ouro do judaísmo. A regra de ouro do judaísmo é amar você. Eu preciso amar você. Você precisa me amar, se assim desejar. E essa é a regra de ouro entre os judeus e que essa regra se estenda à humanidade. Não que isso seja algo que venha necessitar de uma conversão, por exemplo, ao judaísmo. Não. Um aprendendo com o outro. Esse compartilhar em cada um em sua tradição, respeitando os seus limites, respeitando o que cada um crê e aprendendo um com o outro. Vou dar um exemplo dentro de casa. Já ouviram a palavra Ashkenazim? Ashkenazi? Ashkenaz. Ashkenaz quer dizer Alemanha. Certo? Uma outra palavra hebraica, Sefarad. Sabe o que quer dizer Sefarad? Espanha. Os Ashkenazim são judeus que vieram da Alemanha e os seus países vizinhos, a Europa Oriental, começando da Alemanha, puxando para o Oriental. E os Sefaradim, de Sefarad, são os judeus que vêm de Espanha e Portugal. Tá? Bota esses dois para conversarem. Bote um Ashkenazi para conversar com o Sefaradi. Lá, e vai ser, mas é assim que nós aprendemos, conversando. Cada um traz consigo o reflexo da região que viveu, a comida é diferente, mas a Torá é a mesma. O conceito de Torá, o conceito de ensinar, o conceito de aprender um com o outro. Não fica por aí. Existem judeus Mizrahim, são judeus do Oriente Médio, Egito, Síria, Líbano. São judeus que viviam naquelas regiões, que seguem um rito bem parecido com o Sefaradim, mas que não são Sefaradim, não vieram de Espanha e Portugal. E, mesmo assim, são judeus. Na Índia, uma tribo chamada Menashe, são judeus. Na China, você vai encontrar judeus chineses, com cara de chineses, dizendo Shema Israel. É porque a gente tem, né, uma ideia, né, do judeu. Mas, por que eu digo tudo isso?
Porque a regra de ouro é que faz com que todas essas pessoas de origens diferentes, que em algum momento, ou por família, ou por tradição, ou por conversão, adotaram esse estilo de vida. Então, o judaísmo não é, na verdade, uma religião. Nós dizemos que sim, para que, entre a comunicação de um com o outro, as pessoas compreendam que existe uma crença no judaísmo, que é a crença em Deus, um único Deus, mas existem judeus que são ateus, que não praticam de forma alguma a religião judaica, se ela existisse, mas que ainda assim são plenos membros do povo judeu. Nós temos uma festa, que é a festa de Sukkot. Sukkot é traduzido, talvez, nas Bíblias como tabernáculos. Para nós, Sukkah é cabana. Então, nós chamamos a festa das cabanas. Nessa festa, que as crianças adoram, nós construímos uma Sukkah. Quem pode constrói na sua própria casa, ao lado da casa, quem mora em uma casa. E nas sinagogas, nós construímos uma Sukkah, uma cabana, para que nós convivamos na mesma cabana durante uma semana. Fazemos nossas refeições ali. E o objetivo dessa festa é que nós nos lembremos que, em algum momento no nosso passado, nós vivíamos em cabanas. Realmente. Durante a peregrinação no deserto, o povo judeu viveu em cabanas. Quem vive em cabanas sabe, principalmente no deserto, que depende totalmente do Criador ou da natureza. Se chove, a consequência está ali. Se tem aquelas tempestades de areia, a consequência está ali. Há regiões desérticas onde não chove, mas há aquelas em que chove. E as cabanas são frágeis, são construções frágeis. Você não vive numa cabana se sentindo seguro. Ela tinha um objetivo, talvez, do frio, da areia, mas a dependência estava totalmente no Criador. E então nós convivemos durante uma semana naquela cabana. Ela é construída e nós, dentro do possível, nós vamos ali, comemos ali, dizemos bênçãos ali. As crianças adoram a brincadeira da cabana. Uma outra regra para Sukkot é que nós precisamos pegar 4 espécies de vegetais, nós precisamos unir esses vegetais e cumprir uma mitzvah. A mitzvah é um mandamento bíblico para nós. Uma desses vegetais é uma fruta cítrica, chamada de cidra, em português, e ela tem gosto e tem cheiro. Se você pega um limão, você vai cheirar o limão, tem gosto e cheiro. E como tem gosto, né? A mesma coisa essa fruta. Existe um outro elemento que é o lulav, que é o ramo da palmeira, que tem gosto, mas não tem cheiro. E o gosto é agradável, muito agradável. Hadass é a murta comum. Quem conhece planta sabe o que é a murta. Que tem um cheiro agradabilíssimo, mas não tem gosto. E o quarto elemento é o aravá, que é o salgueiro. O salgueiro que você plantou, que não tem nem gosto, nem cheiro. Agora, aqui está um segredo. Os sábios viram nesses elementos representações dos seres humanos, dos judeus. A cidra que eu falei, o etrog, que tem tanto cheiro quanto gosto, representa uma pessoa que tem uma inclinação para o aprendizado. Ela gosta de estudar, ela gosta de aprender, ela gosta de estudar a Torá, ela gosta de aprender sobre a vida, sobre tudo que está ao redor dela. Essa pessoa tem gosto. Existem pessoas que praticam ações e nessa simbologia o gosto é o estudo e as ações são o cheiro. Agora percebamos, quando eu provo algo, uma comida, para que alguém saiba qual é o gosto daquela comida, ela tem que vir provar também, não é verdade? Mas o que acontece com o cheiro? Se um cheiro exala aqui, o que acontece? Todos compartilham no mesmo momento daquela experiência. Alguém abriu um cheiro? Não. Então, esse primeiro elemento, o etrog, representa uma pessoa assim, que já evoluiu a esse ponto, que já chegou a um estágio de vida em que ela tem Torá, ensinamento, aprendizado,
e também tem ações. Ou seja, ela se importa com o próximo, com o semelhante, ela não deixa alguém que necessita na mão. Existem outros que são como lulav. Tem gosto, mas não tem cheiro. É uma pessoa que tem estudo, aprende muito, mas não consegue pôr em prática aquilo que aprendeu. Existem pessoas que têm muitas ações, elas conseguem disseminar o bem. Não tem o gosto, segundo eles, mas tem o cheiro, e o cheiro ele alcança muito mais. E tem aquelas pessoas que estão ali na vida para que nós sejamos bênção através delas. E elas estão cumprindo um papel. Por isso, quando nós colocamos os 4 elementos e sacudimos, quem já teve a oportunidade de ver, colocar na internet o que é o Lulav, Etrog, coloca assim, Sukkot, festa judaica, vocês vão ver que nós temos que pegar os 4 elementos, juntá-los e sacudi-los para os 4 pontos cardeais. Isso representa a soberania de Deus no mundo inteiro. Esses 4 elementos representam todas as pessoas. E todas as pessoas têm o seu lugar. E sem um desses elementos, eu não posso cumprir a mitzvah. Ou seja, se eu deixo alguém de fora, eu estou cometendo um erro para com a fé judaica. Bom, quando nós dissemos Inematov Manayim, Shevet Achim Gam Yachad, que é bom que todos estejam em união, essa união não pode ser uma união forçada. Ela tem que vir do coração. Há, dentro do judaísmo, um conceito de fazer e ouvir. A ordem deveria ser, para alguns, ouvir e fazer. Primeiro você ouve e depois você faz. Mas em hebraico, a palavra Shem, ela tem o sentido de escutar, mas ela tem o sentido de aprender. E muitas coisas na vida nós só aprendemos quando nós fazemos, quando nós nos colocamos à disposição para praticar aquilo. Porque algo se levanta perto de mim. E esse é, então, um conceito que compõe a nossa regra de ouro. Todos fazem parte, todos precisam aprender. O amor ao próximo como a si mesmo só acontece quando eu me permito aprender sobre isso. Boa noite a todos. A intenção do levantar silencioso é justamente para que o explanador saiba que ainda há 12 minutos, né? E ele possa, na verdade, costurar os momentos finais do seu raciocínio. Agora, engraçado era na TV, quando eu falava com o entrevistado, olhe bem, quando ele der um determinado sinal, é porque nós estamos chegando ao fim do bloco, né? Em televisão é um imperativo, o intervalo comercial tem que entrar naquele momento. E muitas vezes, Adenauer, quando eu fazia o tal sinal cabalístico, a pessoa congelava. Parava e falava, não, rapaz, você derrubou o programa todo. Não é para congelar, não. É para ir falando, entendeu? E finalizando. Vamos agora à resposta. Qual é a regra de ouro da minha religião, dada pelo candomblé? E convidamos aqui o Ogã Fábio Lima. Boa noite a todos e todas. No candomblé não tem uma regra de ouro. Mas se tem regra, a primeira é pedir licença aos ancestrais dessa casa. Porque aqui estiveram outros homens e mulheres que realizaram outras atividades antes de nós chegarmos aqui. O candomblé não é uma religião, é uma visão de mundo, de um povo condensado no mesmo espaço, no mesmo território, chamado Brasil. São povos de diferentes línguas
de diferentes culturas que acreditam de modo similar em elementos da natureza divinizado. Desculpe a rouquidão, mas foi o ar-condicionado. Estou numa mesa em que todos que falam de um modelo de religião ocidental. Religiões que buscam ter um projeto interventor no mundo. Como todos sabem, eu sou formado em Sociologia, com especialização e mestrado e doutorado em Antropologia. E tem um sociólogo chamado Max Weber, e que ele classifica 2 tipos de religiões. As religiões éticas, aquelas religiões que buscam intervir no mundo, e as religiões contemplativas, aquelas que não estão preocupadas com uma salvação, que são como o hinduísmo e o budismo. Quando eu estudava sociologia, eu me perguntava onde o candomblé entra. Porque não é uma religião que tem um projeto acabado para o mundo, via salvação, não se está preocupado em chegar ao paraíso, não se está preocupado com a reencarnação, mas também não se está preocupado em deixar de existir. E aí a minha saída foi ver que o candomblé é um modo de vida que Weber não vivenciou. Ele criou uma cisão de mundo para falar de que havia um modelo contemplativo e um modelo ético. E o cara ia pirar se ele se deparasse com o candomblé, porque não há um projeto. E talvez assustem vocês quando eu digo isso, já que todos que me antecederam apresentaram um projeto. Porque o candomblé, antes de tudo, é uma visão de mundo. Uma visão de mundo de um povo que chegou aqui escravizado, que se consolidou na força dos seus ancestrais. Por isso que eu sempre pedi licença aos donos da casa, aos ancestrais. Provavelmente povoado aqui de espíritos, já que é um centro espírita, um local povoado de ancestrais. Mas eu vou falar do candomblé de um modelo que eu conheço bem. Porque o candomblé, como todos vocês sabem, se divide em várias nações de africanos que manipularam certos sinais diacríticos, sinais dos seus grupos, os angolas, os de Moçambique, Congo, condensado naquilo que se convencionou chamar de nação Angola, os de Queto, Benin, naquilo que se convencionou chamar de Jeje, os Nagô, que se convencionou chamar de Yorubá. Então, é uma visão muito ampla. E que na Bahia, essas tradições que eram na África distintas se tornaram condensadas, criando uma nova civilização, a civilização Jeje-Nagô. E a base dessa civilização Jeje-Nagô, se é que há alguma regra, o candomblé não tem regra, graças a Deus, é uma religião que você é livre, não tem um projeto, porque se tivesse eu não estava lá. O que é legal do candomblé é que você é responsável pela sua vida, você é responsável por tudo o que está ao seu redor. E o nome disso se chama axé. As flores têm um papel primordial nesse evento. Elas embelezam o local, representando as aiabás, orixás femininos, Oxum e Iemanjá, donas do dia, mas elas também neutralizam tudo aquilo que veio de negativo, parou nela. Porque se alguém veio com algum pensamento negativo, ao olhar a flor, se encantou, se embelezou. Isso é axé. Axé é força que está na água que eu bebo, porque a água liquefaz a minha garganta a ficar boa, mas também salda os meus rins para que o sangue esteja bom. Axé é a transmissão do conhecimento passado de gerações por gerações que aqui chegaram sobre a Índia, sobre a África,
sobre a Ásia Menor através da palavra. Não existe maior poder do que o poder do conhecimento que é transmitido boca a ouvido nos momentos mais precisos dos terreiros de candomblé, através das saudações, das cantigas, dos receituários. Existe no mundo nagô dos candomblés baianos um princípio que se chama abá. Vocês comem parte dele chamada abará. Vou contar rapidamente o mito do abará. Diz que Xangô foi para a guerra, e na guerra, todos vocês sabem quem é Xangô, um orixá viril, o meu orixá, Xangô da força, orixá de Gilberto Gil, da palavra, da sensibilidade, da guerra. E Xangô, casado com Iansã, a deusa das tempestades, chegou cansado da guerra e foi deitar. E Oxum, que também é sua esposa, a dona da doçura, da meiguice, do mel, das flores, do encantamento e do feitiço. Então Oxum se transformou em uma outra mulher e fez uma panela de olelê. E atravessou o rio. Então todos os contrários a Xangô, ela oferecia um olelê. E todos comiam quando atravessavam o rio, morriam. Porque eles tinham levado para o corpo, para o ará, o abá, a permanência. Abará significa aquilo que entra permanente. É a morte. Porque a morte, ela não é, como já dito aqui pelo nosso... Acarajé é bola de fogo. Mas não pense abará como morte no sentido... Porque está se falando aqui de que não há finitude. Porque eu comecei saudando os ancestrais, porque nessa visão de mundo nagô, em que diz que o mundo é uma grande cabaça dividida ao meio. Aqui nós estamos no Aê, dessa cabaça. E tem a outra parte que é o Orum. Nós nos comunicamos com o Orum através dos búzios, através dos oráculos. O Orum vem aqui através da incorporação, em que os orixás montam nos seus cavalos. Os egunguns, que são os ancestrais, vêm dançar no Aê. E nós vamos ao Aê, ao Orum, quando sonhamos, quando temos visões. Então não há uma visão de acabou, finitude. Não. Aê e Orum se encontram. No meu pós-doutorado agora eu escrevo sobre Axexê, que é ritos mortuários no candomblé. Justamente mostrando como se dá essa integração de morte e vida de uma forma alegre. O ritual, as pessoas cantam, as pessoas dançam, as pessoas bebem. Porque, como eu disse no início, é uma visão de mundo, não é uma religião no sentido do latim, do religare algo, mas é sim do viver. Só entende o candomblé quem vai a uma festa. Eu poderia aqui passar 2 horas fazendo uma conferência, mas é sensorial, embodiment. São modos somáticos de atenção. Você precisa ir ao candomblé, não para se converter, mas para você entender o vento quando entra e balança as bandeirolas coloridas, e que as pessoas dizem assim, epa, rei, minha mãe. Em Iansã, a própria que entrou. É vocês sentirem o cheiro que vai sair da cozinha do acarajé ou do abará que foi feito para Oxum e Iansã, e que essa divindade, esse mítico, demiurgo, fantástico, transcendental, poético, porque orixá é poesia, é oriqui. Oriqui é uma poesia que todos nós temos. Todos, ao nascermos, temos uma poesia pessoal, e essa poesia também é orixá. É você sentir isso lá. Hoje tem uma festa no Bate-Folha, depois daqui vão lá na Mata Escura. Comer o acarajé, sentir o axé de Iansã. Ver o arrepio quando o atabaque bater. Vocês lembram de um negócio estranho? Então, o candomblé é abá, porque é permanência.
Ele é Ará porque ele é corporal. É uma religião do corpo. O corpo, ele é representado nas oferendas. É o ovo que a gente passa no corpo para tirar as impurezas. O ovo é corpo descendente. O acaçá, que é um invólucro chamado de ecó, quando se retira da folha de banana, parente do abará, ele é corpo descendente. O acará representa os filhos de Ansã, não fecundados. Ele é corpo descendente. Então, tudo é Ará. Inclusive o bloco de Piripiri chamado Araqueto, que é o povo, o corpo de Queto. Quando Vera Lacerda e Augusto César criaram um bloco, eles estavam pensando nesse princípio Nagô do Ará. Esse corpo que não é só eu. E aí talvez se aproxima um pouco das religiões mundiais, das grandes religiões mundiais, quando se fala em união. Porque eu não posso pensar no ebó sozinho. Eu tenho que cuidar do meu axé, porque a cada vez que eu faço o ebó, em que eu passo um ovo, um frango, ou qualquer elemento da natureza no meu corpo, eu estou cuidando de mim. Mas eu preciso também fazer o ebó coletivo. Eu preciso chamar o meu irmão e dizer, olha, eu tenho um ebó para fazer em pró da comunidade. Tem uma limpeza coletiva. Porque Oxóssi, que é o grande caçador, ele só tem uma flecha. Na porta da minha casa tem lá um ofá, o mesmo que eu trago no dedo, porque eu sou filho de uma mulher de Oxóssi, Dona Estela Azevedo. Quando Oxóssi caça, ele caça para toda uma comunidade, apenas com uma flecha, porque ele tem que distribuir o alimento para todo. Então, esse sentido é o sentido do comunal, que é o sentido das comunidades tradicionais, em que as cosmologias africanas, elas traduzem do mesmo modo que as cosmologias indígenas. Porque se a gente pensar em Tupi, todo Tupi é o filho de Tupã, todo Tupinambá é Tupã, é filho de Tupã. Porque nós falamos muito das cosmologias ocidentais, eurocêntricas, falamos das cosmologias africanas, condensadas no candomblé, e negligenciamos as cosmologias, as visões nativistas, no sentido de terem sido eles os primeiros a estarem aqui, os nativos. Então, vocês aprenderam, ouviram de mim, não uma regra, porque o que eu gosto do candomblé, regra é algo que é sistema de conduta. O candomblé é anarquista, não tem sistema de conduta. Anarquista no sentido filosófico, no sentido de que você é responsável pelo seu destino. Quando você se inicia, o pai de santo e a mãe de santo diz, olha, tem algumas regras aqui, tem algumas coisas aqui da sua vida que você não deve fazer. Tipo, eu não visto preto nunca. Mas se eu quiser desobedecer, eu visto. A mãe de santo nunca vai me dizer que eu estou errado. Eu sei que eu não devo por conta de algumas coisas ligadas ao meu orixá. Mas eu sou livre. Um dia desse eu vou vestir preto e não vai acontecer nada. Porque os sistemas cosmológicos, os sistemas de pensamento, nós deixamos ser afetados por ele. Aí um antropólogo falando, viu? Nós deixamos ser afetados por ele. E afetamos ele também. Do mesmo modo que eu exotizo aquilo que me é familiar e familiarizo o exótico, eu me afeto pela visão de mundo religiosa, mas eu também sou afetado por ele. É um movimento de troca. Então eu posso, de certo modo, transgredir as normas, porque elas vão ser perfeitamente entendidas como normais para mim. Estou falando eu enquanto sujeito indivíduo no mundo. Mas, sabido que o axé é algo que está em tudo e em todo lugar, eu devo buscar da escama do peixe, a pena do pássaro, a voz da cantora, que ontem se tornou doutora. Eu tenho que buscar neles, em todos os elementos, aquilo que tem de melhor e trazer para mim. Aí transformar isso em algo salutar para a minha vida.
Porque quando eu traduzo isso de forma salutar, eu vou fazer bem o cara que está do lado ou a outra pessoa que está do meu lado. Então, a preocupação maior é como manter o axé. O axé é o sangue. O candomblé, como todos sabem, é uma religião de sacrifício. O sangue representa a vida. Existem 3 tipos de sangue: o sangue animal, o sangue mineral e o sangue vegetal. O sangue vegetal tem 3 cores: o vermelho, o dendê, as flores vermelhas, o sangue preto, o sumo das folhas, o sangue branco. No mundo vegetal, o algodão, as seivas, o látex. O sangue vermelho no mundo animal, o próprio fluido da vida, o próprio sangue. O sangue vermelho no mundo mineral, o ouro, o chumbo, o cobre. No mundo vegetal, o sangue branco, já disse, o algodão. No mundo animal, o sangue branco, a saliva, o leite materno e o esperma. Isso tudo é axé. Então, tudo que existe no universo é axé. E eu deixo o meu axé para vocês, porque a minha palavra ela é dotada de um conhecimento que eu adquiri por outros homens que chegaram antes de mim, os meus ancestrais, que generosamente deixaram para mim esse legado. E eu generosamente tenho a obrigação de deixar, por onde eu passo, ir para os meus descendentes. Porque o axé é o conhecimento, é aquilo que a gente acumula, é a música, é a palavra, é o receituário, é o saber, a filosofia, a epistemologia, a norma, a receita. Isso tudo é axé. Desde quebrar um ovo, porque eles nos ensinaram, se você quebrar o ovo e jogar na frigideira, pode estragar a comida porque estava o ovo ruim. Tem uma metodologia, quebra o ovo antes. Senão você vai acabar a comida. Isso é axé. Abá é a permanência, que vem lá do abará. E iuá. Eu estou falando termos que são utilizados nos terreiros da língua nagô. Ainda hoje os terreiros Angola mantêm alguns vocábulos do Kikongo, Kibundo, Chimacongo. Os terreiros Queto mantêm o Nagô, ou também chamado de Urubá. Aqui temos um Urubá, o Sheik. Eu estive na terra dele, lá eu falava um Urubá misturado com inglês. No meio da história eu falava já um Urubá baiano. Porque a gente colocou o Nagô de lá, de modo... Mas eu falava um Uibô que os caras não entendiam. Eu não vou sair com cara de paisagem, porque eu já desejei o meu axé a vocês. Porque, generosamente, Jorge passou o axé dele para mim, porque ele foi meu professor. E isso que é algo importante no candomblé. A transmissão, abrir a torneira para que passe o líquido, o conhecimento, para que chegue em algum lugar. Nós podemos, em relação aos outros, viver contra os outros. Alguns podem evoluir um pouquinho mais, viver com os outros. Uma relação fraterna, uma relação harmônica com os outros. Mas a lei áurea do Cristo é mais exigente. Não quer nunca que a gente viva contra, não quer nem que a gente viva com apenas. Quer que a gente viva para os outros. Para os outros. E o Cristo foi radical, absolutamente radical nisso. Ele imaginou um final de julgamento, quando aqueles missionários, todos esses religiosos de hoje que fazem essa festa, esse show de fé aí que todo mundo vê, quando chegarem lá no final, Jesus imagina, Senhor, tudo alegre, pregamos tanto em Teu nome, fizemos tantos milagres em Teu nome, fizemos tantas maravilhas em Teu nome.
Sabe o que é que Jesus? Está lá escrito na Bíblia. Jesus diz: para fora nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Porque tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Preso e não me visitaram. Senhor, quando é que nunca te fizemos isso? Não é possível. Senhor, não. Quando vocês não fizeram aos pobres, a esses pequeninos, a mim, vocês não fizeram. E como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos ao próximo a quem vemos, já foi dito aqui. Então, a segunda dimensão do amor é interpessoal, reciprocidade. Eu tenho que ver no outro a imagem de Deus. E Deus não é egoísta. Ele quer que a gente descubra seu amor, descubra o seu projeto no outro. Quando a gente vai a Jesus todo feliz, ele devolve para o outro, para que a gente possa, através dessa solidariedade, dessa demonstração de amor, dar-nos e doar-nos tudo aquilo que intrapessoalmente desenvolvemos. Então, aleluia, irmão, chegou a hora. Eu me rendo. Eu me rendo. E só para terminar, porque ele disse que tem um tempinho sempre, né? Vou pegar esse tempinho. Eu desenvolvo o melhor de mim. O que é o melhor de mim? É esse óculos? É essa roupa? É o carro que está ali fora? É meu apartamento? O melhor de mim sou eu mesmo. A melhor coisa para eu dar a alguém é a mim mesmo. A minha esposa sou eu, a meu filho sou eu. A minha presença, o meu cuidado, a minha responsabilidade, eu. Dar-me a mim mesmo, ao outro. E vou terminar então, que eu me lembrei agora de um soneto maravilhoso de Guiarone, onde ele diz: dá de ti. Não é dar coisas apenas, é dar de ti. Dá de ti quanto puderes. O talento, a energia, o coração. Dá de ti para os homens e as mulheres como as árvores dão e as fontes dão. Não apenas o sapato que não queres, ou a roupa que não usas no verão. Darás tudo o que fores e tiveres. O talento, a energia, o coração. Darás sem refletir, sem ser notado, de modo que ninguém diga obrigado e te deva dinheiro ou gratidão. E com que espanto notarás um dia que viveste fazendo economia de talento, energia e coração. Muito obrigado.